Então, gente, Brasil das Gerais, nosso assunto hoje, nós estamos falando de insônia, quem tem dificuldade para dormir. E agora, no segundo bloco, nós vamos falar de boas maneiras ou hábitos, bons hábitos, né? Ou higiene do sono. O que a gente pode fazer para melhorar? Porque eu fico imaginando que todos nós, se não temos insônia, pelo menos alguma vez na vida nós vamos ter, né? Com certeza, todos nós. Todos nós. Ah, antes de falar dos bons hábitos, vamos falar do povo que toma remédio para dormir, ansiolítico, aí toma ansiolítico achando que vai dormir à noite. O problema é que já existe hoje medicamentos mais poderosos e influentes e que a pessoa, principalmente, ela não consegue dormir, aí ela faz automedicação. Então, ela pega a receita com um amigo, que pega a receita com um fulano de tal, que pede para pegar 3, e aí a pessoa vai utilizando aquele medicamento, só que ele é viciante. E depois ela não consegue sair fora daquilo. Aí dormir tem que tomar remédio. E aí tem que tomar remédio. Só que o efeito rebote dele depois é tão pior, né, doutores, que a pessoa não imagina a irritabilidade, a agressividade, o momento dela se posicionar, os relacionamentos começam a se degradar como se... E ela se perde a identidade. Mas tem que procurar tratamento mesmo. Agora, o que você fala para as pessoas, hein? Quais as dicas que você dá para as pessoas tentarem dormir melhor? Tem a questão do ronco, né, gente? Eu tenho uma fala 10 dicas para bons hábitos de sono, que depois até disponibilizo para você no seu site. Ok. Nós vamos disponibilizar. Mas, por exemplo, uma dica que eu acho dica-chave, que é o seguinte: muitas vezes a gente não dorme porque fica com aquele problema que está massacrando. É a prova, é o relacionamento que terminou, é alguma coisa que está tentando conseguir. É a falta de dinheiro. A falta de dinheiro, o desemprego, né? Aquela coisa toda. Na hora de dormir é preciso relaxar. Só relaxando é que a gente permite que os hormônios, né? O hormônio indutor do sono, o principal dele, a melatonina, que ele realmente traga pra gente a vontade de dormir. Mas como é que a gente consegue relaxar com problema na cabeça? Aí é que está a história. Uma das medidas é a seguinte: pega uma folha de papel, anote nessa folha de papel o que está aqui na cabeça. Tira da cabeça, olha para o papel e fala assim: estou tirando você daqui, passando você para cá, você vai ficar aí. Amanhã de manhã eu te pego de volta. Relaxa e dorme. Você está concordando com ele, Concordo, né? porque eu mando fazer isso. Então tá, vamos lá, o que mais? Esse é chave. Dá mais uma dica. São bons hábitos de sono em termos de rotina. Um mesmo horário, né, para dormir, né, um mesmo horário para acordar. Né? E existem pequenos detalhes também que a gente não pode esquecer. Por exemplo, o colchão deve ser um colchão adequado, o travesseiro deve ser um travesseiro adequado e, principalmente, uma coisa que muita gente esquece: postura correta para dormir. A postura ideal para dormir, tá, é de lado, um travesseiro médio sobre o ouvido, né, a cabeça, alinhando a coluna vertebral. As pernas semiflexionadas e um travesseiro fino também no meio das pernas para evitar a tendência de rotação do quadril. Essa é a postura mais adequada. Barriga para cima não é adequado, porque se a pessoa tiver uma tendência, né, a ronquiapneia, ocorre o colabamento dos tecidos na garganta e ela tem uma crise de apneia. E TV no quarto? Estou lembrando aqui agora. Eu sou totalmente contra a TV no quarto. Porque tem gente que fala assim: eu vou ligar a TV porque eu não consigo dormir. Aí depois, às vezes, até dorme e a televisão amanhece ligada. Na verdade, existem já totalmente documentados, com pesquisas internacionais e com muitas pessoas, que são essa higiene do sono. Essas coisas estão totalmente já regulamentadas, né? O que, por exemplo? Por exemplo, então, primeira coisa, a gente tem que ter uma rotina no nosso dia. Senão, o nosso relógio biológico não consegue equacionar qual que é o seu horário, na verdade, de dormir. É 9 horas da noite? É meia-noite? Né? Então, temos que ter uma rotina mais ou menos de acordar, de fazer o exercício físico, de se alimentar adequadamente, de dormir. De relaxar para dormir. A televisão, a televisão no quarto também é comprovado que para a maioria das pessoas, não 100%, mas para a maioria, ela atrasa o início do sono, né? E torna aquele início um sono, né? Ela desestimula realmente o início do sono. Exercício físico. Para dormir bem é mandatório, fundamental. Uma das principais coisas que a gente deve ter a conduta é de praticar exercício físico, né? Agora, esse exercício físico, ele deve ser praticado até 6 horas antes de dormir. Então, preferencialmente de manhã
ou então logo no início da tarde, porque senão vai haver a produção de um hormônio chamado cortisol, que nos mantém acordados. Ah, entendi. Tá aí o Esse problema. cortisol. Então, o exercício, quem pratica exercício ele físico conhece muito muito tarde à noite, tem a dificuldade de dormir. Uai, então tá explicado o seu caso, Mas não tá como que eu não, não dou Roberto? aula? Minha última aula é às 10 horas. Termina o quê? Termina Termina às às 11? 10 horas. Ah, 10 termina horas, a às última 10. aula. Aí eu gasto em torno de 35 a 40 minutos para chegar em casa. Aí você vai tomar um banho, preparar alguma coisa para comer, até que eu vou me desacelerando, tá justamente ali por volta de 2h30, 3 horas. É a hora que eu deito. Eu tenho que acordar todos os dias às 5h20. 6 horas é a minha primeira aula. Então esse intervalo de 5, 6 horas está dentro do meu período de desaceleração aí. Aí talvez seja complicação, porque eu tenho a rotina de dormir. Tem um horário certo para dormir e tem um horário certo para acordar. Talvez o fato de eu ter que dar aula e eu tenho que participar dessa aula, esse último horário, tá aí talvez um motivo. Outra coisa importante é a luz, né? A luz, o excesso de luz, quando incide na nossa pele, ele reduz um hormônio que tem que estar alto para a gente dormir, que é a melatonina. Então, o excesso de luz incidindo na gente faz com que a gente durma menos, né? Então é luz apagada. Então, a luz tem que ter... Para a gente dormir, a gente tem que estar no escuro, né? Algumas pessoas deixam a luz acesa ou o quarto muito claro, né? E uma luz que é muito prejudicial é a luz do computador. Então, as pessoas que acessam o computador até altas horas realmente não vão conseguir dormir. Funciona mais ou menos como se fosse o exercício. Ela te deixa muito o seu cérebro excitado de tal forma que para você dormir demora um certo tempo. E, tudo. E hoje em dia é um mal, né? É uma rotina, né? Pois é, eu vou perguntar para vocês o barulho, quem mora em lugar barulhento, mas antes, e você, Jaqueline? Você acha que você tem algum mau hábito? Você está vendo o pessoal falar aí? Diz. O hábito do computador, né? Até antes de dormir. E a questão da atividade física, para mim, funcionava o inverso. Eu gostava de fazer atividade física à noite. Porque logo que eu fazia atividade física, me dava aquela sensação de descanso e vontade de dormir. Eu dormia melhor nessas noites. Uai, pode funcionar para ela não, mesmo. na verdade, não sei se foi bem entendido. A gente dorme melhor, né? Assim, depois que você dormir, você vai ter um sono mais pesado, porque seu corpo está cansado. Agora, para você iniciar o sono, se você faz exercício à noite, você demora mais para iniciar o sono. Porque hoje a minha dificuldade maior não é o iniciar o sono, é justamente mantê-lo durante a noite. Acho que por isso que a atividade física me ajudava nesse sentido. Pois é, você precisa voltar a fazer atividade física, mas fora isso, alimentação, essas coisas todas. Olha, eu tenho me cuidado mais em relação à alimentação, tenho comido mais frutas, salada, coisa que eu nunca gostei muito de comer. Né? Mas eu acho que ainda falta Outra muito. coisa, nós estamos em falar em alimentação, não podemos esquecer dos alimentos que são estimulantes, né? Que nos deixam mais acordados. Em primeiro lugar, a cafeína, né? A substância, o líquido que tem mais cafeína é o chá preto ou chá mate. Mais né? que o café. Segundo lugar, o café. Terceiro lugar, os refrigerantes e achocolatados. Então, se a pessoa ingere essas bebidas em concentração maior e principalmente perto do horário de dormir, realmente elas ficam... Tem mais dificuldade, Tem mais dificuldade. Gente? Eu vou disponibilizar para você essas dicas de E sono. tem então tá, o nós outro vamos lado. colocar no O nosso leitinho quente, que aquele tempo da vovó funciona Leitinho morno. mesmo, morno. Mas tem com vale açúcar? a pena. Põe um adoçante pra gente não engordar. E o tal de tô com insônia e vou assaltar a geladeira, eu vou engordar 3 vezes mais. Porque se eu durmo bem, eu emagreço. Se eu não durmo bem, eu não emagreço. Se eu durmo bem, já não durmo bem e ainda assalto a geladeira, eu fico com o organismo o tempo todo movimentando. Aí que eu não durmo mesmo. Agora, você fala em ritual, né? Eu falo em ritual. Ritual pra Tem gente dormir rituais. bem. Dá exemplo de um ritual desse para os nossos Por telespectadores. exemplo, teve uma determinada pessoa que eu falei assim, você vai fazer o ritual do lava as pés, que é com erva doce, vai sentir, vai colocar a Marcela para poder colocar no travesseiro para você sentir, porque isso te leva à infância, o tempo que você dormia. E aí agora você vai deitar, você vai pegar o pior livro que você já viu, que é de física quântica, que você não entende nada, e vai começar a ler, porque ele é ruim demais. E aí ela falou assim, Patrícia, eu não consigo passar da segunda página. Eu falei assim, que maravilha!